A mensagem isolada de hoje se baseia em Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ela é dirigida, diz o texto, aos pais, mas eu vou dirigi-la aos jovens, por duas razões. Primeiro, eu vou endereçá-la àqueles futuros pais, porque depois que a gente é pai ou mãe, a gente está tão atarefado cuidando dos filhos e dos negócios e das coisas da vida, que pouco a gente para pensar nos privilégios e responsabilidades de se ser pai ou mãe. De modo que a melhor hora para se pensar nesse assunto é antes de sermos pais. Mesmo porque, assim, nós não adentraremos a vida como pais despreparados. E, em segundo lugar, os seus pais, já fizeram o melhor que podiam. Não adiantaria muito agora eu pregar para eles. Eles, ao se tornarem pais, usaram os recursos que tinham. E por isso mesmo eu quero sugerir aos jovens que não cobrem dos seus pais aquilo que nós vamos ver nesta manhã. A geração dos seus pais e dos seus avós é uma geração heróica, que enfrentou muitas dificuldades sociais e econômicas. Mais do que isso, é uma geração heróica, porque não se costumava dar aos pais na igreja o preparo necessário para serem pais. De modo que é uma geração que teve que aprender, o mais das vezes, com os seus próprios erros e acertos. Os subsídios que eles receberam para instruí-los foram muito poucos. Vocês, jovens, são uma geração bem diferente daquela dos seus pais. Hoje, nas igrejas, existem de maneiras diversas vários trabalhos que visam municiá-los para o desempenho das suas funções paternais. Temos, por exemplo, na nossa igreja, o Ministério de Casais, que quase que mensalmente tem uma reunião com os casais e traz algum preletor e procura dar aos casais, e, portanto, aos pais, ensinamentos que os ajudem na sua vida no lar. Frequentemente o púlpito se refere à família, à vida em família, e várias outras maneiras, escola dominical, etc., pelas quais vocês vão sendo, vocês pais, instruídos e orientados. E vocês jovens também. Por isso não cobrem dos seus pais que pratiquem aquilo que nós, por eventualmente não terem praticado aquilo que nós vamos ver nesta manhã. Como eu disse, eles lutaram muito, o peso que eles tiveram em educar e criar vocês já foi muito pesado, muito grande. Não coloquem mais peso sobre eles, mas anotem para ser útil para vocês mesmos, para vocês, quando vierem a ser pais, serem melhores pais.
Paulo escreveu: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quanto mais velha uma pessoa vai ficando, mais importante vai se tornando a família para ela. Mais e mais as outras obrigações e responsabilidades, os outros relacionamentos vão acabando e vão restando os laços familiares. E estes vão ocupando cada vez mais um espaço maior na sua vida. Então, quando você chega a ser bisavô, tataravô, eu creio que a família é quase tudo que existe na sua vida em termos de relacionamento. Sermos pais é uma experiência muito sui generis. A gente chega em casa suado, com esse calor, não está cheirando bem, está cansado, e a garotinha ou garotinho vem correndo e se abraça na nossa perna e quer o nosso colo, mesmo estando nós suados e cansados, depois daquele dia árduo de trabalho, com um dia tão quente. É que nas crianças, nos filhos, existe uma inclinação natural, talvez instintiva, na direção dos pais. Os filhos se voltam para os pais. Eles querem os pais. Eles necessitam dos pais. E por essa razão, a responsabilidade dos pais é muito grande. Porque os filhos lhes dão muito poder e muita autoridade. Poder e autoridade esses que podem ser usados tanto para o bem como para o mal na vida dos filhos. O poder é sempre uma espada de dois gumes. Pode ser usado de uma maneira ou de outra. Paulo fala aqui aos pais: vocês podem usar o seu poder de maneira errada para prejudicar os seus filhos. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Mas, diz ele, vocês podem usar de maneira positiva o poder e a autoridade que vocês têm. Ele diz: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. É um sermão que já está pronto, não é? No que diz respeito às suas divisões. Duas divisões. Negativamente, como é que os pais não devemos agir? Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Positivamente, como é que devemos agir? Criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Diz o apóstolo que nós, pais, devemos agir de tal maneira que não criemos mágoas, ressentimentos, ira. Ele diz aqui: não provoqueis a ira no coração dos nossos filhos. Então, há possibilidade de que nós, os pais, prejudiquemos os nossos filhos. E vocês, jovens, serão como pais aquilo que vocês estão sendo agora. Não é porque um dia vão se casar que vão mudar de personalidade. É agora que vocês têm que se preparar para o dia quando forem pais, e não quando já forem pais.
aí já é um tanto tarde demais. Precisam começar a se preparar agora, na adolescência, na juventude, sabendo que terão nas suas mãos um poder muito grande para destruir ou para edificar os seus filhos. Vejamos algumas maneiras como nós podemos provocar os nossos filhos à ira e, portanto, destruí-los. Uma maneira é sendo críticos demais dos nossos filhos. Há pais, e isto os irmãos sabem, existe em muito mais abundância do que a gente até poderia pensar, e é triste, mas é uma realidade. Há pais que vivem dizendo aos filhos que fizeram coisas erradas ou que eles, os filhos, são burros, são estúpidos, são inúteis, são incapazes, não fazem nada direito, fazem tudo errado e assim por diante. Isto é um refrão na vida de muitos lares. E isto faz com que os filhos percam o ânimo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, numa passagem paralela, Paulo fala: vós, pais, não irriteis, não provoqueis a ira a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu não entendo de cavalos. Mal andei de cavalo uma ou outra vez na vida, e coitado do cavalo, eu não sabia dirigi-lo de jeito nenhum. Nunca vivi no campo, nunca tive essa experiência. Entenderia de cavalo se houvesse cavalos aqui nas nossas ruas, no asfalto. Mas dizem os que entendem de cavalo que quando você pega um cavalo selvagem e vai domesticá-lo, você pode fazê-lo bem ou mal, domesticá-lo de um modo certo ou de um modo errado. Dizem eles que há pessoas que, quando vão domesticar o cavalo, quebram o espírito do cavalo. O cavalo não tem espírito, que nós saibamos, mas é no sentido de quebram aquela garra, aquela atitude de eu ser alguém e eu quero alguma coisa e eu vou conseguir. Se é que o cavalo tem isso. É isso que eles querem dizer por espírito. Dizem que se deve quebrar a vontade do cavalo sem lhe quebrar o espírito. De modo que se a gente só quebrar a vontade, ele fica um cavalo domesticado, mas um cavalo. Mas se a gente quebrar o espírito, ele fica um cavalo bobão. A mesma coisa sucede quando criamos os nossos filhos. Se nós os provocarmos à ira, se nós estivermos sempre criticando os nossos filhos, nós vamos acabar quebrando o espírito deles, levando-os a perder o ânimo. Por exemplo, se numa hora de ira os pais, ou o pai ou a mãe, dizem para o filho: você é burro, não está vendo o que está fazendo errado? O filho vai acreditar que ele é burro mesmo. Mais ainda, o seu pai e a sua mãe não podem estar mentindo. Então ele vai fazer de tudo para ser burro, para justificar o que o pai e a mãe lhe disseram. Porque ele não pode admitir que o pai e a mãe tenham dito uma coisa errada. E para que ele tenha certeza que o pai e a mãe estão certos, ele não admite que não estejam certos. É preferível que ele seja burro mesmo e eles estejam certos,
do que ele seja quem ele é. Então os filhos vão ser e fazem força para ser aquilo que nós lhes dizemos nas horas em que estamos exasperados. Ser crítico também é não louvar, não encorajar os filhos. Alguns pais dizem, bem, eu não fico encorajando, louvando, elogiando toda hora, porque eu quero que quando eu elogiar seja para valer mesmo. Só que nunca chega a hora desse elogio para valer mesmo. E os filhos nunca ouvem um elogio de seus pais. Ou alguns elogiam, mas dizem, muito bem, você fez isto, mas continue fazendo, faça melhor da outra vez. Logo destroem todo o elogio. Não provoquem os seus filhos. Não deixem os seus filhos exasperados com as suas críticas. Em segundo lugar, nós os provocamos ainda à ira, tendo severidade demais, querendo controlar demais os nossos filhos. Eu não sei porque que minha mãe não está aqui hoje, minha irmã, mas minha mãe era e é, muito aflita com as coisas da vida. E quando eu ia ao mar com ela, quando eu era criança, ela amarrava um barbante no pé dela e no meu pé, para que a onda não me levasse. Como se a onda, se quisesse me levar, não tivesse forças para arrebentar aquele barbante. Mas ela tinha e tem a necessidade de controlar, de ter tudo debaixo do seu controle. Por falar nisso, vocês podem fazer uma experiência que eu já fiz várias vezes, quando morava em casas onde havia tais animais, isto é, galinhas. Você pega uma galinha, segura direitinho, calminho, coloca o biquinho dela no chão, aí pega um giz e começa a traçar na frente do bico uma linha no chão. Ela pensa que é um barbante. Ela pensa que ela está amarrada. E ela não se mexe dali. Fica ali. Pode abrir a porta do galinheiro, pode deixar tudo do jeito que quiser, ela não sai dali. Aquilo controla. E isso funciona para elefante também. Não tenho tempo para descrever aqui a experiência com elefantes. Mas é verdade. Você pode prender um elefante com um risco no chão. Há mães e pais que querem trazer os filhos sempre assim, debaixo de uma linha, de uma cadeia que os controle. Tem uma necessidade interna neles de estar controlando. Essa questão de controlar é uma questão difícil. Já viram um sabão molhado? Sabonete? Se você aperta muito, controla muito, ele pula. Se você controla pouco, ele escorrega e cai. É difícil saber com quanta pressão segurar o sabonete, para que ele não caia e não pule também. Aquela pressão média é difícil da gente encontrar. E os pais exercemos, quer queiramos, quer não, controle sobre os nossos filhos. O problema é saber como exercer esse controle sem ser severo demais e sem ser frouxo demais. Nós, os crentes, corremos o perigo de, ao lidarmos com os nossos filhos, querendo que eles sejam bons crentes, criarmos uma religião que nós chamamos de cristã, mas que não é cristã. Isso só nós, os crentes, é que podemos fazer isso, temos essa
corremos esse perigo. É de conduzirmos os nossos crentes, os nossos filhos, como se a religião cristã fosse um conjunto de regras. Faça isso, não faça aquilo. O que é legalismo? Religião cristã é relacionamento pessoal com Cristo. O que nós precisamos levar os nossos filhos a terem um relacionamento pessoal com Cristo, não com uma porção de regras e leis que nós damos para eles. Quando nós lhes damos a impressão aos nossos filhos de que serão bons crentes, se não fizerem isso, e fizerem, nós destruímos o cristianismo. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma pessoa. Para mim, o viver é Cristo. É uma pessoa que nos ama, que é santa, que é pura. E quando nós nos relacionamos com essa pessoa, nós também queremos ser santos e puros, porque estamos relacionados com uma pessoa. Mas quando no nosso lar cristão, o que impera não é esta pessoa e o relacionamento com esta pessoa, nós substituímos isto por uma porção de regras que geralmente são fruto daquilo que nós achamos que os outros, a nossa sociedade, a nossa cultura ou os outros membros da igreja esperam de nós. Não correspondem à graça de Deus. O meu filho, Alberto, cresceu, minha filha também, nesta igreja. E quando tínhamos o salãozinho lá atrás, ele tinha o costume de andar em cima das telhas. E o salãozinho tinha lá, depois da porta da saída, uma pequena areazinha coberta, 2x2 ali, onde eu ficava cumprimentando as pessoas. Um dia eu estava cumprimentando e a telha quebrou e ele caiu ali no meio das pessoas. Felizmente, graças a Deus, nunca, nem diácono, nem membro da igreja, chamou a atenção do meu filho. Nunca, graças a Deus por isso, ninguém disse para ele: como é que você, filho do pastor, está fazendo isso? Ele ia interpretar o cristianismo como regra. Não faça isso, faça aquilo. Se eu sou filho do pastor, eu não posso andar sobre as telhas. Talvez ele não devesse andar sobre as telhas por ser perigoso, mas não porque é filho do pastor. Aliás, no Colégio Batista, ele só andava sobre as telhas. Os outros no corredor e ele em cima das telhas. Também nunca o chamaram para dizer como é que o filho do pastor Arthur, Dona Cleusa, anda sobre as telhas. Chamaram para dizer: olha, é perigoso, ele vai escorregar, vai cair, vai se quebrar todo. É perigoso. Mas não invocando o fato de ele ser filho do pastor. Era perigoso, não devia fazer. Nós devíamos saber o que ele estava fazendo. Mas não porque era filho do pastor. De modo que não criaram, essa igreja não criou nele uma ideia legalista da religião cristã. A geração, jovens, dos filhos de vocês, será uma geração que deixará vocês bem malucos. Hoje, já não são 33 anos entre uma geração e outra. Hoje, uma geração talvez tenha 15 anos. A geração dos seus filhos vai mudar, talvez depois de 10 anos. Entre mim e a minha filha não deve haver mais uma única geração. Deve haver 2 gerações. Com os meus netos, já devem estar havendo umas 4 gerações de distância. Hoje o conhecimento no mundo multiplica a cada 22 meses. 22 meses. Menos de 2 anos. De modo que praticamente temos uma nova geração
a cada 22 meses, menos de 2 anos. Se hoje esta geração já tem dificuldade em ser compreendida pela geração dos seus pais, em termos de vestes, música e outras coisas, a distância será muito maior entre vocês, jovens, e os seus filhos, quando vocês forem pais. Eu tenho tentado aprender, a não ter que dizer não, a não ter uma severidade demais. Às vezes é preciso dizer não, mas às vezes seria preciso dizer não para mim, não para eles. Por exemplo, as criancinhas estão lá em casa, são nenês, 1, 2 anos. Eu deixo as tomadas ali de eletricidade. Aí eu fico toda hora dizendo para elas, não coloquem o dedo ali porque dá choque. É para mim que eu devia dizer não, eu devia tirar as tomadas de lá e colocá-las a 1,5 metro de altura. Ou as nossas portas têm fechaduras dessas assim, longas, retas. Certa vez a Cleusa, durante certo tempo, ela cuidou de 2 creches aqui em São Paulo, centenas de crianças, e um dia ela foi chamada porque uma criança, uma menininha, tinha furado o olho numa dessas maçanetas. Tinham alugado a casa, não se sabia, nunca os tinham instruído que não deviam ter maçanetas assim, elas deviam ser redondas. Então, quando eu vim para a igreja aqui, eu tentei colocar maçanetas redondas, para não ter que dizer para as crianças, não corram, porque vão furar o olho na maçaneta. É para mim que eu tenho que dizer não. Não coloquem maçanetas que possam furar o olho. Só temos que dizer não realmente quando for um caso muito necessário. O mais das vezes é a nós que não nos precavemos. Eu deixo um vaso de 6.000 reais ali no chão, eu vou estar toda hora tendo que dizer não para a criança. Não quebre o vaso. Melhor é não ter o vaso lá. Aí eu não tenho que ficar dizendo não. Khalil Gibran é um escritor não crente, já falecido. Tem pensamentos, às vezes, muito interessantes. E ele diz no livro Profeta, a vida, os nossos filhos não são nossos. Eles são da vida, que nos confiou cuidar deles por algum tempo, e depois nós temos que devolvê-los à vida. Claro, é um pensamento de um não crente. Mas tem este princípio, de nós pais, vocês que vão ser pais, saberem que os seus filhos não serão seus, eles são de Deus. Deus os confiou a vocês por algum tempo. Depois vocês vão ter que devolver a Deus. Preparem-se bem para esse tempo em que terão seus filhos. Vocês precisam ajudá-los a aprender a tomar decisões por eles mesmos. Eles vão acertar e errar, e é pelo acerto e erro que a gente aprende. Se a gente os proteger demais, eles não aprenderão a viver. Conversem com eles quando há regras para serem colocadas. Conversem com eles. Olha, vamos colocar. Gritava, berrava, mandava e tinha que ser. Hoje a geração atual já conversa mais com os filhos. Mas vocês que vão ser pais, ao tempo em que forem pais, estarão vivendo num contexto de comunicação, com a internet e tudo mais, comunicação grande, comunicação instantânea, mundo virtual, mundo real. Quando os seus filhos tiverem alguns anos, eles já entenderão mais desse mundo do que você jamais será capaz de compreender até morrer. Eles nasceram nesse mundo, dessa comunicação, desse tipo. E aí, nesse mundo, vocês precisam dialogar. Em terceiro lugar, nós provocamos a ira dos nossos filhos quando ficamos
irritados. O filho vem para casa, agarra-se à calça, à perna do seu pai. Quer dizer, o pai vem para casa, o filho vai ao encontro dele, se agarra nele. O pai trouxe uma maleta de serviços para fazer do escritório, vai e se assenta para fazer, e o filho vai ali atrás dele, e o pai trouxe já um docinho para ele dar, mas o filho não sossega, logo volta. Aí o pai dá um papel e um lápis, mas o filho volta logo, e no fim o pai, irritado, diz para o filho: já dei o docinho, já dei o papel, já dei o lápis, o que mais que você quer? E o filho diz: eu quero você, papai. Eu quero você. Você está me irritando. Ou a história do chefe lá no serviço que irrita o funcionário dele, que é o pai lá na casa, né? E quando o funcionário chega em casa, ele despeja sua ira sobre a esposa. E a esposa despeja a ira sobre o filho. E o filho despeja a ira sobre o cachorro. E o cachorro sai desesperado pela rua e morde a primeira pessoa que ele vê, que era o chefe que tinha irritado o pai. Outra coisa que cria ira nos nossos filhos é a inconsistência. Como eu disse, eu não sei dirigir cavalo. Se eu tomo as rédeas, eu sei que eu faço o cavalo sofrer, que ele não entende bem o que eu quero que ele faça. Eu puxo de um jeito, eu puxo do outro, eu dou ordens contraditórias. Ele não sabe se é para abaixar, levantar, ir para a direita, ir para a esquerda. Eu não sei, as poucas vezes que eu subi no cavalo, me disseram: ele está ficando maluco nas suas mãos. Não está entendendo o que você quer. Eu também não sabia nem o que eu estava fazendo para ele. Mas às vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós damos uma ordem agora e uma contrária àquela daqui 10 minutos. Ou às vezes nós damos uma ordem com as palavras e outra contrária àquela com as nossas ações. E eles ficam paratinados. Não sabem se é para obedecer ao que nós falamos ou ao que nós fazemos. Não façamos promessas que nós não vamos cumprir. Eu vou sair com você tal dia para nós irmos ao cinema, ou ao metrô, ou daqui, ou dali. E depois chega na hora: eu não posso ir porque eu me esqueci, assumi um outro compromisso, ou qualquer coisa que aconteça. Morra, mas cumpra a sua palavra. Os outros compromissos que fiquem por lá. Se você já deu a sua palavra a um filho, nada pode levá-lo a quebrar. Outra coisa que provoca a ira aos nossos filhos é haver favoritismo em casa. Os filhos são diferentes. Cada um é um. Eu devo tratar cada um de uma maneira diferente. É errado eu tratar a todos igualmente, porque eles não são iguais. Eu tenho que respeitar o jeitão de cada um. Mas isso não quer dizer mostrar mais amor por um do que pelo outro. Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó. Jacó, preterido, deixado para trás, gosta mais de José do que dos irmãos de José. Parece que certas famílias têm essa herança, né? Onde há favoritismo, já vem lá do vovô, que tinha um filho predileto, esse filho vai ter um filho predileto e assim por diante. Temos que quebrar esse ciclo. Aprender a não mostrar favoritismo. Mas, mais rapidamente, a parte positiva. Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devemos criar. E aqui mesmo em capítulo 5, versículo 29, fala de como é que o marido deve cuidar
da sua própria carne, porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. É a mesma coisa. Eu devo sustentar e alimentar os meus filhos. Devo nutri-los, mostrando carinho, mostrando ternura. É aquele pai que está cuidando, alimentando, nutrindo, orientando, mostrando amor, carinho, ternura. Às vezes a gente pensa que ser, na nossa sociedade um tanto machista, que ser homem é ser duro. Homem chora. É aquele que chora. É aquele que sabe ser terno. Sabe amar. Sabe ter afeto, tanto verbalmente como fisicamente. Em segundo lugar, fazer é disciplinar os filhos, corrigi-los fisicamente, se necessário. Em psicologia, o pai representa a lei, o limite. Você só pode ir até aqui é a fronteira máxima, não pode ir adiante. É o pai que coloca os limites. É o pai que coloca o que pode e o que não pode ser feito. A mãe é simbolizada em psicologia pela terra, o amor, com os braços abertos. Você aqui tem segurança. Você é amado. Sempre será amado. A mãe dá a segurança. O pai dá os limites. Se você pretende ser pai, ser mãe, aprenda qual é o seu papel. Você tem que ir aprendendo desde agora. E, finalmente, a instrução na doutrina e admoestação do Senhor. Na doutrina, na instrução. Você tem que confrontar os seus filhos com as coisas que eles estão vivendo. É difícil confrontar outras pessoas. Como pastor, é minha obrigação confrontar os crentes, quem quer que sejam, quando há possibilidade de estar havendo um desvio nas doutrinas deles ou nos comportamentos deles. E é muito difícil para mim. E geralmente, quando eu tenho que fazer isso e consigo fazer, os resultados são sempre negativos para o meu lado. Os outros não compreendem o que eu fiz e a razão por que eu fiz e a minha intenção de ajudar a pessoa. Mas os pais têm que fazer isso com os seus filhos. Eles têm que ter hombridade, virilidade para confrontar os seus filhos. Quando vem que estão precisando que assim se faça. Eles devem instruí-los verbalmente, eles devem instruí-los pelo seu exemplo. Para instruí-los para gostar da igreja, é preciso que eles vejam que os pais gostam da igreja. Será que quando chega domingo, 9 horas, os pais nos levantamos? Eu estou alegre, hoje é hora de estar na igreja. Aí eles vão gostar também. Bem, não se pode criar os filhos por procuração. O tempo corre. Só vocês que vão ser pais poderão cuidar dos seus filhos. Só vocês estão sendo instruídos. Nenhuma outra pessoa. Vocês poderão ser os pais. Vocês têm um grande poder sobre os seus filhos. Eles já nascem inclinados para vocês. É preciso que você se submeta a Cristo e seja um bom filho do Pai Celestial, para que possa ser um bom pai dos filhos que o Pai Celestial lhes der. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e porque podemos extrair dela princípios que nos ajudem
a nos orientar na vida cristã. Abençoa estes jovens aqui, Senhor, para que se preparem desde agora para o dia quando serão pais, papai e mamãe, para que saibam ser papai e mamãe segundo o teu coração. Por Cristo oramos. Amém.